Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículos 4 até o versículo de número 12. Assim está escrito: E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. E estai perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estais circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Esse é o texto que vamos meditar nesta ocasião, falando aqui sobre conselhos de Paulo, como enfrentar as falsas doutrinas, os falsos ensinos. Ele começa escrevendo esta carta aos irmãos da igreja de Colossos, dizendo a eles o seguinte: E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ou seja, são palavras que convencem, são palavras bonitas, são palavras que mexem com a emoção, que desperta a atenção das pessoas. Estas palavras persuasivas, que têm o poder de persuadir, convencer as pessoas de que aquilo que alguém está dizendo é o correto, é a verdade. E muitas pessoas, falta-lhes, às vezes, o discernimento para provar todas as coisas, examinar bem, para saber se aquilo é verdade ou se não é verdade. Porque existem aqueles que usam a prática da mentira, o discurso da mentira, mas eles fazem com tanta emoção, com tanta vivacidade, que as pessoas passam a acreditar como se aquilo fosse verdade, quando na verdade não é. Assim também trabalham aqueles que se dispõem à disseminação das falsas doutrinas, ou seja, do contraditório contra aquilo que foi ensinado da parte de Deus para o povo manter-se firmados na fé, em temor e obediência diante de Deus, e vem alguém com este tipo de comportamento e procura seduzir e enganar as pessoas através destas palavras que persuadem. Então Paulo diz assim: digo isto para que ninguém
Então, em tudo o que as pessoas estiverem ligados, ou ouvindo, ou participando, é preciso ter muito cuidado. Porque às vezes há uma coisa que parece ser, mas não é. Parece ser uma coisa certa, parece ser uma doutrina de Deus. Quando vai se apurar, não é. E nós precisamos entender que existem 3 tipos de doutrinas. Existe a doutrina do homem, que ele cria pela sua própria, o seu próprio raciocínio, segundo o seu entendimento. Se o entendimento é deturpado, a doutrina será deturpada também. Se o entendimento é apurado, é firme, a doutrina vai condizer com a mesma coisa. Existe a doutrina de demônios, são demônios, e existe a doutrina de Deus. Agora, a doutrina de Deus é pura, não é enganosa, não é oculta, mas ela é às claras, ela é revelada, e esta doutrina de Deus é o perfeito ensino, um ensino sadio, um ensino que podemos receber, e ele vai trazer resultados benéficos para a nossa vida, de fé, de comunhão e a existência enquanto aqui estivermos observando o princípio da palavra de Deus. Então ele diz que ninguém vos engane. Então é possível alguém ser enganado, mas ele adverte, ou seja, para que as pessoas fiquem atentas, fiquem ligados, fiquem espertos, não se deixe levar. Faça como os bereanos. Os bereanos, quando Paulo pregava na cidade, os bereanos ouviam o que Paulo dizia. Só que depois eles iam conferir nas Escrituras se aquelas coisas eram como Paulo estava falando, se o que ele estava falando estava enquadrado dentro do que a palavra de Deus diz. E a partir deste exame que eles faziam, então, confirmando com a palavra de Deus, eles assimilavam aquele ensinamento, aquela doutrina. Se não houvesse confirmação na palavra de Deus, aquele ensino era rejeitado, era desprezado. O próprio apóstolo Paulo escreveu: examinai tudo e retende o bem. Então, a nós compete termos um parâmetro pelo qual nós podemos avaliar as coisas. E qual é o nosso parâmetro? O nosso parâmetro é a palavra de Deus, o livro por excelência, fiel, verdadeiro, presente. O livro de Deus. Analisando tudo à luz da palavra de Deus, se houver harmonia, se houver concordância, então podemos receber aquele ensino. Mas se o ensino for contra o que está na Escritura, ele deve ser rejeitado, porque será um ensino enganoso, falso, humano, ou às vezes até diabólico. Então ele continua escrevendo: porque ainda que eu, Paulo, esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Estou aí. Eu estou aqui, o corpo está aqui, mas o meu espírito está com vocês, o meu sentido está lá, a minha preocupação é com vocês, para que não se deixem levar por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos. Estou convosco, regozijando-me e vendo. Ele viu 2 coisas naqueles irmãos da cidade de Colossos, que olha, eles enfrentaram essa gente perturbada. Esta gente, estas falsas doutrinas que as pessoas vinham trazendo para confundir a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Então sempre surgiu e sempre vai surgir, e nos nossos dias também existem estas coisas, mas é preciso ter cuidado. Por isso que eu disse que nós precisamos ter um parâmetro, porque se nós não tivermos nada
com que comparar ou confirmar, tudo que vier nós vamos receber. Não temos com que avaliar. Agora, se nós temos com que avaliar, aí sim, nós podemos aceitar ou podemos rejeitar de acordo com a análise, a avaliação que fizermos à luz da palavra de Deus. E duas coisas que ele viu naqueles irmãos, naquela comunidade de Colossos, que encheram o coração do apóstolo Paulo de alegria. Ele diz, regozijando-me e vendo. Então, ele via, observava o procedimento daqueles irmãos e ele tinha alegria no seu coração. E o que era que Paulo via? Ele disse, vendo a vossa ordem. Então, significa que era um povo ordeiro, um povo cuidadoso, zeloso, prudente, temente a Deus, mantinha as coisas direitas. Então ele disse, vendo a vossa ordem. Este era o primeiro ponto. Não eram desordeiros, não eram agitados, não eram vulneráveis. Eles conheciam o lugar deles e sabiam o que Deus esperava deles. Portanto, eles mantinham a boa ordem, a ordem em que eles viviam a comunhão espiritual. E a segunda coisa é, e a firmeza da vossa fé em Cristo. Que a fé deles não estava fundamentada em coisas humanas ou terrenas e temporárias, mas que a fé daqueles irmãos, ela estava firmada em Cristo Jesus. A firmeza da fé. Quando a pessoa é firme, ela não se deixa levar por qualquer conversa, por mais bonita que seja. Ela não se deixa persuadir por aquilo que é enganoso. Porque a pessoa que vive na ordem e vive na firmeza da fé em Cristo, ele tem um discernimento, ele tem um direcionamento na vida. E através desse direcionamento, ele não se curva diante de qualquer coisa, senão antes observar e examinar à luz da palavra de Deus. E ele continua dizendo, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, Paulo sempre aconselhando, instruindo, que da mesma maneira que eles receberam a Cristo, eles continuem, permaneçam andando também nele, andando de acordo com a vontade do Senhor. Então, a firmeza é uma pessoa que é resoluta, determinada, decidida, uma pessoa que não se deixa manipular, não se deixa levar. Não é alguém que qualquer vento de doutrina que sopre no meio do povo de Deus, ele abandona o verdadeiro e vai seguir o falso. Não, que tem muita gente que é assim. A sã doutrina, a doutrina fiel e verdadeira, a pessoa é difícil absorver e trazer para o coração. Mas a falsa doutrina, ela é absorvida com uma rapidez incrível, que causa admiração. E às vezes a gente fica observando uma pessoa e diz, mas fulano, tanto tempo aqui, tanto ensinamento, tantas coisas que foram ensinadas, foi instruído, e de repente se deixou levar por isto? Faltou firmeza. Não tinha firmeza. E quem não tem firmeza, qualquer vento leva esta pessoa para uma outra direção, para um outro segmento na vida. Então, a firmeza é alguém que tem, como que diz, os pés no chão. Não se balança para um lado nem para o outro. Não se deixa levar.
Não se deixe enganar. Porque a falsa doutrina, ela vem com uma aparência de boa, mas vem para enganar. É como quem vai fazer uma pescaria, ele vai precisar pescar um peixe, mas ele não joga o anzol lá no rio onde ele precisa pescar. Ele primeiro esconde o anzol com uma isca que seja muito apetitosa ao paladar do peixe. E quando ele coloca aquela isca bonita, apetitosa, e joga na água, o peixezinho ele vem com tudo e dá um bote. Quando ele pega aquela isca, ele dá o tranco e o anzol transparece e fica preso. E ele não escapa mais. Foi pego pela boca. A falsa doutrina é a mesma coisa. Ela vem assim com uma aparência de coisa boa, coisa segura, confiável. E quando ela é dita, dentro dela está um veneno que contamina. E se a pessoa não tiver o discernimento, não tiver o parâmetro, ele vai ser levado, vai ser iludido, vai ser enganado. E alguns, depois de muito tempo, é que vão reconhecer que foram seduzidos e enganados. Há outros que não se deixam atentar para observar o caminho que estão andando e seguem naquele caminho errado. Mas Paulo dizia, regozijando-me de ver a vossa ordem e a vossa firmeza da fé em Cristo Jesus. Então, quem é firme em Cristo, ele guarda-se do engano dos homens que são abomináveis. Por quê? Porque eles procuram arrebatar as pessoas com aquela palavra bonita, tocante. Muda o sentido, torna uma coisa doce, desejável. E quando a pessoa recebe, quando vai dar por si, já é tarde demais. Então é preciso ter cuidado. A palavra de Deus sempre está dizendo, irmão, estai firmes. Paulo diz, vendo a vossa fé. O outro diz, o justo seguirá o seu caminho firmemente. Ele não vacilará, ele vai firme. E se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então é preciso que mantenhamos a firmeza, que não sejamos vacilantes e temerosos, mas que nos posicionemos diante destas situações que podem aparecer. Então ele diz, e assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. De que forma, olha? Arraigados, sobreedificados e confirmados na fé. Ou seja, alguém que tenha raiz, alguém que tenha profundidade na fé, alguém que tenha firmeza, está seguro, nada o move, nada o tira daquela posição em Cristo. Ele diz, tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ele vem primeiro com palavras persuasivas e depois torna a pessoa uma presa dele e a pessoa fica como que embaraçado, como que amarrado, sem força para sair, sem saber como se livrar daquela situação. Por meio de filosofias e de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento dos homens e não segundo Cristo. Em muitos lugares as pessoas estão deixando de ater-se à palavra de Deus e trazendo vãs filosofias para o povo.
filosofia, pensamento, enigmas e tantas coisas por aí. E a palavra de Deus ficando de lado. Mas como a palavra de Deus tem a confiabilidade, eles usam um texto e depois esquece aquele texto e começa a disseminar aquela doutrina falsa, aquela filosofia, aquele rudimento do mundo, que é segundo os homens e não é segundo Cristo. E há muitas pessoas que acham aquilo bonito, pensam que é uma novidade, uma revelação, um novo entendimento, e se não há firmeza em Cristo, eles vão se tornar presas fáceis. E depois as pessoas vão manipulá-lo para um lado, para o outro, e a pessoa não consegue mais se libertar daquela situação. Quando nós observamos isso, existem alguns pontos na nossa vida de fé, nossa vida em Cristo, em que nós precisamos demonstrar a firmeza da nossa fé em Cristo e não se deixar seduzir ou enganar por quem quer que seja ou por quaisquer ensinos que não tenha fundamento na palavra de Deus. Nós precisamos ser firmes, primeiro, na hora da tentação. Porque a tentação parece ser um convite para algo desejável. Foi assim que o adversário se utilizou de coisas desejáveis, tanto para Eva quanto para Jesus, para que eles cedessem. É uma tentação, é um convite para transgredir a vontade de Deus. Mas é preciso estar bem atento e ser firme para discernir a tentação, entender qual é aquele propósito e não abrir brecha. Não dar lugar ao adversário de ele cirandar com a nossa alma. Preciso ter cuidado, ter firmeza na hora da tentação. E a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A tentação é como uma cilada, é um engodo, é um plano arquitetado que parece perfeito, mas quando a pessoa dá por si, ele entende que foi enganado. Então precisamos ser firmes na hora da tentação. Não abrir brecha, não ceder, não se mostrar alguém suficiente para encará-la. Não. Mas vamos nos firmar em Deus e na sua palavra, porque só assim nós conseguiremos vencer a tentação. Mas é preciso que tenhamos firmeza também diante da herança que nós temos diante do Senhor. Mas Deus diz que Deus tem reservado para nós uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, que está guardada nos céus para nós. Então nós precisamos permanecer firmes em Cristo para que a falsa doutrina, os falsos ensinadores não venham a nos levar a afastar daquilo que nos está garantido pelo Senhor Jesus, a herança que ele conquistou para nós e ser levado por coisas aparentemente passageiras, porque isso vai tirar do nosso coração a firmeza. É preciso ter firmeza também com relação ao nosso serviço que prestamos a Deus. Ó Deus, ser firme, sede firmes e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, ali também nós precisamos demonstrar a firmeza diante do Senhor e não se deixar levar naquilo que fazemos para Deus. Mas precisamos ter cuidado também sobre o espírito que opera no mundo. É o espírito da Babilônia, da sedução, do engano, da corrupção, da maldade, da idolatria.
E neste próximo trimestre, várias igrejas vão estudar sobre o espírito de Babilônia, combatendo o espírito de Babilônia, para que ele não prevaleça, para que ele não encontre lugar no meio dos salvos. Lá estava Daniel e seus 3 amigos, e foram orientados a participar de tudo que a Babilônia tinha, do manjar, da bebida, da festa, das danças, enfim, de tudo aquilo que ali estava, da adoração à estátua do rei Nabucodonosor. Esse aí é o espírito babilônico. Mas eles disseram não. Sofreram perseguições, ameaças. Daniel foi à cova dos leões. Seus 3 amigos foram à fornalha de fogo ardente. Mas pela firmeza e fidelidade, o Senhor Deus esteve presente com eles na hora mais difícil e ofereceu o livramento. Mas o espírito da Babilônia, ele é implacável. Nós precisamos ter cuidado para que isso não entre no meio do povo de Deus. E este povo fique, então, contaminados com este espírito babilônico, espírito mundano e diabólico. Mas que sejamos dominados e dirigidos pelo Espírito de Deus. Deus espera ver a nossa firmeza diante desse Espírito que opera no mundo. Mas Ele espera também ver a nossa firmeza diante da esperança que nos está proposta. O Senhor colocou diante de nós uma esperança, a esperança da vida eterna, que vamos desfrutar quando Jesus vier. Então é preciso ter também esta firmeza em defender a esperança que nos foi proposta, para que não sejamos enganados e percamos a oportunidade da bênção de Deus. Mas o Senhor espera também que demonstremos a firmeza diante da nossa fidelidade para com o Senhor. Nós precisamos continuar fiel. Não podemos abrir mão da fidelidade e agir com infidelidade. É preciso ser firme. E os que querem permanecer firme, eles vão padecer perseguição, vão sofrer ameaças, vão passar por sofrimentos. Mas o Senhor estará com eles. Como foste fiel e guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, da provação. Então estes são os pontos em que o Senhor espera que nós demonstremos a nossa firmeza. Está firme em Cristo, porque as falsas doutrinas, elas estão por aí, se propagando. Mas quem está alimentado com a palavra das Escrituras, não se deixa levar por estas coisas, mas está firme, servindo ao Senhor e vigilante. Jesus disse: olhai, orai e vigiai. Então é preciso ter essas 3 ações na vida: olhar, observar o mover das coisas, de onde elas procedem, como elas vêm, de que tipo elas estão vestidas para seduzir. E após olhar, vigiar, não se deixar levar. E, em terceiro lugar, orar, para Deus nos dar graça para vencer este espírito maligno e diabólico das falsas doutrinas, para corromper a vida do fiel. Então, Paulo observou isto, e ao ver esta firmeza, ele teve alegria no coração. Se Deus olhar para mim, para você, Ele vai encontrar ordem na nossa vida, uma vida ordeira, uma vida de acordo, uma vida disciplinada, uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus.
Ele vai encontrar em nós a firmeza diante destes perigos e destas ameaças que se apresentam diante de nós para nos tirar da presença do Senhor. Ao olhar para nós, ele vai encontrar a nossa firmeza diante desses vários pontos em que foram citados para que possamos permanecer firmes. E que pontos são estes? O Senhor Deus espera ver a nossa firmeza na hora da tentação. Não ceder à tentação. Ele espera ver a nossa firmeza diante da herança ameaçada. Veja como Nabote defendeu a herança de seus pais. Acabe quis trocar, desvalorizou, quis dar outra maior. Mas ele disse, longe de mim, que eu negocie a herança de meus pais. Nós temos uma herança diante de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então temos uma herança. E os falsos ensinos querem roubar de nós a nossa participação nesta herança. Mas temos que manter a firmeza diante da herança ameaçada. O ponto que vimos, o serviço na obra de Deus. Não podemos ser relaxados, não podemos procrastinar, sempre adiando, sempre deixando para depois. A palavra de Deus diz, ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Mas vimos também com relação ao espírito babilônico que domina no mundo. É preciso ser vigilante para não se deixar levar, porque esse espírito babilônico, ele é implacável, ele é cruel, ele é opressor, ele é profano. Precisamos manter a firmeza diante desta situação. A esperança que nos foi proposta pelo Senhor. Nós precisamos estar firmes ali. E a nossa fidelidade diante de Deus, ela não pode ser negociada. Nós temos que continuar fiel até a morte. Fiel até o fim. Aquele que perseverar fiel até o fim, este será salvo. E o texto diz, receberá a coroa da vida. Mas é preciso manter a firmeza diante destas várias situações que querem arruinar a nossa vida. Não deixemos-nos levar. Não nos deixemos persuadir, enganar e nos fazer presas fáceis com vãs filosofias e ensinos diabólicos. Não, mas alimentemo-nos com as palavras de Deus e elas nos darão base e sustentação para enfrentar qualquer tipo de ameaça e não ceder e permanecer firme até o fim. Deus espera isto de nós. Deus espera nossa fidelidade até o fim. O profeta Daniel escrevendo disse, tu, pois, vai até o fim. É no fim que está a recompensa. É no fim que está a coroa. É no fim que está garantida a nossa vitória. Mas no percurso até chegar lá, é preciso ter esta firmeza, essa disposição, este princípio, esta fidelidade, esta lealdade diante de Deus, de não negociar com as coisas de Deus na nossa vida para perdermos a oportunidade. Mas que demonstremos ordem e firmeza na nossa vida perante o Senhor, diante de tudo que nos aparecer, enquanto por aqui estivermos vivendo. Que Deus ajude-nos a seguir firme e quando surgir este falso ensino, esta falsa doutrina, estas filosofias, estes enganadores em nosso meio, que eles sejam reprovados, que sejam desmascarados e que sejam repreendidos
em nome de Jesus. Porque o que serve para nós é unicamente a palavra de Deus. Nada além dela. Única e exclusivamente a palavra de Deus para o nosso sustento, fortalecimento e direção neste caminho até ao encontro com o Senhor nos ares. Tenhamos cuidado. Há muitos que querem negociar com a nossa alma, fazer negócio com o povo de Deus. O apóstolo Pedro escreveu sobre isto. O apóstolo Paulo também escreveu. Depois da partida, entrariam lobos cruéis no meio do rebanho, que fariam negócio com eles. Esses negócios que esses lobos cruéis, travestidos de servos de Deus, eles trazem doutrinas falsas, diabólicas, enganosas, filosofias e pensamento humano. Mas isto não nos leva à presença de Deus. O que nos leva à presença de Deus é a palavra de Deus. Portanto, é preciso que haja homens de Deus, mulheres de Deus, fiéis e tementes ao Senhor, que treme diante da palavra de Deus e que não se deixe levar pelo engano, mas que estabeleça o princípio da palavra de Deus, a firmeza na verdade, para que consigamos ir até o fim, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Que Deus possa ver em mim e em você ordem e firmeza na fé em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, não só hoje, mas para sempre. Amém.